Liga para todo mundo que você conhece aí, que o assunto de hoje é saúde. E quantas vezes nós não falamos a respeito da pressão do nosso corpo. Ah, fulano tem pressão alta, fulano tem pressão baixa. Ai, deve ser problema de pressão. Todo mundo tem um palpite em cima da pressão, né, doutor? Mas, afinal de contas, dá para explicar para a gente, assim, simplificar o que é a pressão do nosso corpo? Sim. Bom, então, quando a gente fala hipertensão arterial, a gente está falando da pressão do sangue dentro da artéria. Certo. Né? Então, aquele sangue, ele está sob uma pressão forte e isso vai machucar o vaso, vai machucar a artéria, né? E isso vai acabar ocasionando vários problemas de saúde para o indivíduo. E você sabe que é uma doença muito comum, Mira, e infelizmente, você sabe que é curioso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela considera a hipertensão arterial a doença de maior agravo à saúde, para vocês verem a gravidade dessa doença. Caramba! Mas talvez pelo fato dela ser muito comum, de repente as pessoas falam, poxa, todo mundo tem hipertensão, né? Acho que não é uma coisa muito grave. Pelo contrário. Então, eu acho que é muito bacana a gente estar aqui falando sobre isso, que é uma doença gravíssima, traz riscos de doenças com risco de morte mesmo. Então, acho que vai ser um assunto bem legal a gente esclarecer algumas dúvidas aí pro pessoal. A hipertensão é a pressão alta, que é essa doença que você falou. E quem tem a pressão baixa também é uma doença? É hipotensão? Existe isso? Tem esses dois termos, né? Tem a normopressão, né? E a normotensão. E daí tem a hipertensão, que é a pressão alta. E tem a hipotensão, que é quando a pressão baixa. Mas, via de regra, a hipotensão não é uma doença. A hipotensão muitas vezes é comum, principalmente na paciente mulher, jovem, magrinha. Isso não é uma doença, tá? Salvo, né, algumas exceções, como por exemplo, puxa, você está tratando alguma infecção, uma pneumonia, uma infecção urinária, e você está com febre, muito prostrado e a sua pressão está baixa, né? Abaixo do que é o seu valor normal. Daí sim, né? Isso aí é por conta da infecção. Mas vejam, é uma exceção. Via de regra, hipotensão não é doença, por mais que cause sintomas mesmo, né? Pode causar assim uma indisposição, às vezes até um pouquinho de tontura, mas não existe um remédio para isso por não se tratar de uma doença. Então, o que a gente faz nessa situação é muito mais assim, algumas coisas, algumas orientações do dia a dia. Em primeiro lugar, tomar muito líquido, né? Quando a gente se hidrata muito, os nossos vasos ficam repletos e diminui a chance da pressão abaixar. Eventualmente, até se necessário for, aumentar um pouquinho a dieta com sal, né? O sal tem aquele poder de aumentar a pressão arterial, então isso por vezes já é o suficiente para melhorar esse mal-estar desses pacientes que têm a pressão baixa, mas não é doença. Muito bem. E todo mundo fala também que a pressão ideal é a 12/8, né? 12/8. Depois a gente vai ter um telão, tá, gente, de mitos e verdades. Pode ser até que a gente repita alguma coisa. Mas muita gente fala do 12/8. É verdade isso? É uma pressão mediana onde tá ali perto do 12/8 tá bacana? Ou cada pessoa tem o seu normal de pressão? Às vezes o meu normal é 14/10, por exemplo. Não. A pressão ótima é a pressão menor do que 12/8. Certo. Essa é uma pressão ótima. É aquela pressão que a gente gostaria de ter, que é a pressão ótima. E daí, acima de 140/90, acima de 14/9 é hipertensão, é pressão alta. Certo. Daí, nesse intervalo, daí tem algumas coisinhas que a gente pode até falar, mas via de regra, a pressão ótima é menor do que 12/8 e a pressão alta é acima de 140/90, né, 14/9. Uma coisa importante que a gente tem sempre que lembrar, e eu falo isso muito no consultório, para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão, não adianta, puxa vida, de repente você está com uma noite mal dormida, você está com um problema no seu trabalho, na sua casa, uma angústia, uma ansiedade, você mediu a pressão e está 14/10. Nossa, eu sou hipertenso. Não dá para a gente afirmar, porque a pressão arterial, ela sofre muita influência de N fatores externos. Então, não dormiu bem, comeu um churrasco salgado no dia anterior, tá com dor, quadros álgicos, né? Dor sobe a pressão, porque tem descarga de adrenalina. Então, a gente tem que medir a pressão várias vezes e daí a gente vai avaliar a média dessas medições. Se a média estiver acima de 140/90, daí realmente você tem um quadro sugestivo de hipertensão arterial e daí você vai precisar um acompanhamento médico. Perfeito. Gente, vou deixar o WhatsApp aqui embaixo para vocês mandarem as suas perguntinhas. Aí aproveita que eu tô com o doutor aqui, tá bom? Se tiver dúvida a respeito disso, só mandar aqui pra gente. Doutor, quais são os sintomas da pressão alta? Quem não afere sempre, quem não tem como fazer isso que você disse de saber se está 12, se está 14 e tal, sente alguma coisa? Qual é esse principal sintoma? Olha, isso é uma pergunta muito boa, porque assim, o comum é a pressão alta não dar sintoma. Oh, meu Deus, mas que danada, né? É danada mesmo.
Eu falo isso no consultório, eu falo, olha, infelizmente pressão alta muitas vezes não dá sintoma, porque a pressão é uma doença crônica, insidiosa, então a pressão que o indivíduo tem uma pressão ótima hoje 12/8, não quer dizer que amanhã não estará 15/10 ele será hipertenso, não é assim, ela vai aumentando gradativamente e isso vai causando uma adaptação do organismo. Entendi. Então o indivíduo não sente muitas vezes. Mas pode dar dor de cabeça, pode dar um pouquinho de tontura, puxa, olha, é curioso isso. Até pode dar, mas não é o frequente. A não ser que a pressão realmente esteja muito alta, né, em níveis que realmente daí já põe em risco, né, o indivíduo. E isso eu acho que é até legal falar também. Uma pressão que a gente considera realmente uma urgência hipertensiva é quando a pressão está acima de 180/120, né, acima de 18/12. Isso é uma pressão elevada, né? Uma urgência hipertensiva e esse indivíduo, se ele tem uma pressão ou acima de 18 ou acima de 12, ele precisa ir ao pronto-socorro, porque ele precisa ser avaliado, precisa ser medicado, porque tem riscos nessa situação, ele tem riscos. Então é legal, já que ela não dá sintoma e já que ela é tão comum, você aí de casa marcar agora a sua consulta com o cardiologista, não é, doutor? Com o seu médico, para que você seja avaliado e tirar da frente qualquer discussão. Manda suas perguntas aqui, daqui a pouco eu continuo a conversa com o doutor. Gente, eu tô com o doutor Augusto Sardilli, cardiologista, hoje conversando sobre pressão alta, pressão baixa. E, doutor, a gente já recebeu algumas perguntinhas no nosso WhatsApp. Vamos colocar no ar aí, ó. Pode mandar a sua também, viu? A primeira delas é da Emília, ela é de Presidente Prudente. Oi, Emília. Olá, Miri, doutor. Sempre que está calor, eu fico com dor de cabeça. Isso influencia na pressão? Tem alguma coisa a ver, doutor? Oi, Emília. Tem sim, Emília lá de Prudente. Então, assim, ó, o calor, ele causa uma vasodilatação. Os vasos, né, eles ficam aumentados. E isso pode justificar a dor de cabeça no calor. E a dor pode aumentar a pressão arterial, tá? Mas é curioso porque, assim, o calor, a tendência, porque como os vasos dilatam, quando tá esses dias quentes que tem estado aí, esses últimos dias, geralmente o calor faz essa vasodilatação e a pressão cai. Mas a dor de cabeça, seja dor de cabeça, seja dor nas costas, enfim, qualquer quadro de dor aumenta a pressão porque tem descarga de adrenalina, tem uma vasoconstricção, né, dos vasos, eles apertam mais e a pressão sobe. E só o calor, sem a dor, ele mexe na pressão? Mexe sim. E é muito comum no meu consultório, a gente marca bem isso, no verão e no inverno. No verão, os pacientes ligam e falam, nossa, doutor, minha pressão tá ficando baixa, porque cai mesmo. É muito calor, especialmente aqui em Rio Preto, na nossa região, faz muito calor. E no calor acontece isso, os vasos dilatam e a pressão ela tende a baixar mais, né? E no inverno, ao contrário, né? No frio, os vasos ficam mais contraídos e a pressão acaba subindo um pouquinho. Daí os pacientes ligam, doutor, minha pressão tá descontrolada. Então você vê que é uma coisa difícil, porque ela tem muitos fatores externos que acabam influenciando, né? É uma doença dinâmica. Então não é porque você tá tomando esse remedinho, né, que você começou a tomar há 5 anos, que você vai tomar pro resto da vida. Tem que manter o acompanhamento com o seu cardiologista, porque precisa estar sempre atento para fazer os ajustes necessários. Perfeito. Agora é a vez da Rose. Oi, Rose. Boa tarde, doutor. O sal marinho controla a pressão alta? Oi, Rose. E aí? Na verdade, o sal, o sódio, é um grande vilão. Né? Em excesso, claro. O não sódio, importa, né? Qual sal que seja. Exato. O problema é a quantidade, né? E é difícil de mensurar, né? O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda, o consumo de 5 gramas de NaCl, né? Cloreto de sódio ao dia. Só que é difícil mensurar, né? Via de regra, a gente come muito mais do que deveria o sal. Sim. E às vezes o que acontece é que a gente esquece que o sal não é aquele só branquinho que a gente taca na salada, né? Quando você vai cozinhar, você coloca daqueles temperinhos, né, conservados. Certo. E aquilo lá tem uma quantidade absurda de sódio. Então a gente tem que ficar muito atento. Eu acho que a gente tem que aprender a ler rótulo. Quando a gente começa a ler rótulo, puxa, vamos ver quanto que tem de sódio, né? Nossa, é bastante. Vai estar lá escrito, vai estar escrito com relação à porcentagem do seu volume de consumo diário. Nossa, tem 5%, tem 10%, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Mas não, o sal marinho ele não controla a pressão, pelo contrário. Né? Se você comer em excesso o sal, vai aumentar a sua pressão, porque você vai reter mais líquido, vai ter liberação aí de alguns hormônios que vão contribuir para o aumento da sua pressão arterial. Perfeito. Vanessinha de Araçatuba, boa tarde. Tenho muita tontura e dor de cabeça na parte da frente. Ouço muito falar que é devido ao fato da pressão estar baixa demais. Isso realmente é verdade? E dor de cabeça na nuca é sinônimo de pressão alta? Ou seja, a Vanessa sente tontura e dor na frente, né, da cabeça, aqui na parte frontal.
Isso aí é a pressão baixa? Ah, então. E a nuca Vanessa, alta? tudo bom? É difícil isso, porque assim, ó, os sintomas da pressão baixa, da hipotensão, isso pode dar tontura, pode dar, uma indisposição, parece que, nossa, você está realmente indisposta para fazer qualquer tipo de atividade, né? Às vezes você vê até aqueles pretinhos, né, na vista, isso pode ser sintoma de hipotensão. Mas uma dor de cabeça frontal, como você relatou, não é um sintoma comum relacionado à hipotensão. Eu acho que você tem que investigar outras coisas, às vezes uma cefaleia crônica, às vezes até uma sinusite crônica, enfim. Eu acho que tem outras coisas que você deve investigar. E a nuca? Relação realmente a pressão, quando ela está mais elevada, quando ela está significativamente elevada, ela pode dar uma dorzinha na nuca, assim. Mas a gente não pode sempre achar que essa dor de cabeça é por pressão alta. E o que acontece, né? Quando, puxa, eu tô com uma dor de cabeça danada, eu acho que é por conta da pressão alta. Daí você vai lá e mede a pressão. E geralmente ela está alta. Sim, por causa da dor. Mas às vezes é por conta da dor. Na maioria das vezes é por conta da dor que a pressão está alta. Qualquer tipo de dor no nosso corpo gera pressão alta. Qualquer tipo de dor, né? Causa essa pressão elevada, né? Então você tá, puxa, eu tô ansioso, eu tô aqui fazendo uma atividade física, eu tô com uma dor, né, uma dor muito forte, a sua pressão vai estar alta. Isso não quer dizer que você é hipertenso. Você está hipertenso naquele momento, mas que é diferente de você ser hipertenso. Perfeito. Agora é o Vinícius de Araçatuba. Oi, Vini. Boa tarde, Miri Doutor. Pés inchados são sinais de hipertensão? Boa pergunta, Vinícius. Oi, Vinícius, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Ó, pés inchados também não são sinais de hipertensão, Vinícius. Os pés inchados também podem ter várias causas, né? Às vezes você pode ter alguma varize, que você tem alguma dificuldade de circulação e pode causar esse inchaço nos pés, ou às vezes até um edema linfático. Mas não é um sinal sugestivo de hipertensão, não. A gente tem que pensar em outras coisas, né? Então, quanto a isso, não é uma coisa que a gente tem que lembrar hipertensão, não. Vai lá atrás para você descobrir o que é. Vamos lá? Mitos e verdades da pressão alta, doutor. Vamos começar com esse primeiro aí, ó. Quando alguém passa mal de pressão baixa, devemos colocar sal embaixo da língua? Todo mundo fala, tá com a pressão baixa, pega o sal, sai todo mundo correndo. Olha, isso pode ajudar mesmo, Miriam, quando a gente coloca o sal, né? Você come lá, pega uma azeitona, pega um tomatinho, passa no sal e come. Pode ajudar, mas daí o importante é saber se realmente a pessoa está com pressão baixa, né? Isso. Porque às vezes não é esse o motivo do passar mal e isso pode acabar elevando a pressão, sendo, né? Pode acabar piorando. Mas se a pessoa estiver com a pressão baixa, você pode sim tomar um copinho, né? Beba bastante líquido, pode também comer um pouquinho de sal. Outra coisa que pode ajudar, deitar e alguém ergue as suas pernas, porque isso aumenta, né? O retorno de sangue lá pro coração e vai acabar aumentando a pressão. Mas uma vez que você sabe, uma vez que você já sabe que a pressão está baixa, comer algum alimento com sal pode ajudar sim. Vamos lá, mais um mito e verdade. O estresse aumenta a pressão arterial? Tô estressada pra caramba, a pressão pode subir? Verdade. Olha, os principais fatores de risco para hipertensão arterial sedentarismo, obesidade, alimentação principalmente rica em sódio, excesso de bebida alcoólica, histórico familiar e daí entra o estresse também, né? Realmente o estresse ele é um fator de risco para desenvolvimento de hipertensão arterial, é um fator de risco para doença cardiovascular. Então isso é verdade, não é mito, isso é verdade. A gente tem que tentar procurar combater o estresse de maneiras que a gente possa amenizar, pelo menos, né? Muitas vezes a vida é estressante, né? Sim. Trabalho e tal. Você não vai deixar de trabalhar por conta que você está estressado. Eu acho que você tem que tentar resolver algumas coisinhas ali para você ter um ambiente mais agradável e menos estressante. É o que a gente sempre fala, né? É a harmonia, é o equilíbrio, né? Como a gente mostrou agora, as plantinhas. Coisa mais gostosa, tá estressado? Vai, pega alguma coisa que você gosta de fazer, né? Vai plantar um vaso, vai mexer no seu jardim, mexer com os bichinhos, alguma coisa que te desestresse, né? Que tire a pressãozinha da panela, né? Vamos lá, o calor abaixa a pressão arterial? Muito calor, mais ou menos o que a telespectadora perguntou. Tô num dia muito quente, a pressão abaixa? Abaixa, também é verdade, né? Então, o calor, a gente tá nesse verãozão aí, um calor danado, né? Daqui pra frente é muito calor aqui na nossa região. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, procurar se hidratar o máximo possível, procurar se alimentar bem,
evitar ficar exposto muito tempo a esse calorzão, porque isso abaixa a pressão, pode dar mal-estar, e realmente isso é verdade, o calor abaixa a pressão arterial. Ok. Próximo, mito ou verdade? Água com sal rosa ajuda no controle da pressão? Isso não é verdade, isso é um Não, mito, né? mito. Lembrar o sal, a gente tem que tomar muita atenção com o sal. A gente come mais sal, mais sódio, mais cloreto de sódio do que a gente deveria. Vamos começar a prestar atenção na hora de cozinhar, nos alimentos que você come, né? Aquilo que a gente comentou, dá uma olhadinha na tabela nutricional. A gente precisa reduzir o sódio, né? O sal da nossa dieta. O tratamento medicamentoso para a pressão arterial, muitas vezes ele é necessário, mas o tratamento não medicamentoso, ele é sempre necessário, né? E o tratamento não medicamentoso, a gente está falando do quê? Atividade física regular, procurar manter o seu peso ideal, ter uma alimentação saudável, né? Principalmente diminuindo o sal, comendo bastante fruta, verdura e legumes, porque dessa forma a gente vai auxiliar muito ao controle da pressão arterial. Perfeito. A gente sempre bate nessa tecla, né? Você vê só quantos profissionais já vieram aqui e não batem sempre na mesma tecla. Então, é isso que a gente tem que fazer. Mais mito ou verdade, quem tem pressão alta corre risco maior de infarto? Corre sim, isso é verdade também. A hipertensão é um fator de risco importante para a doença cardiovascular. Não somente o infarto também, mas aumenta o risco de infarto, de derrame, né, que é o AVC, de insuficiência renal. Muitos pacientes que fazem diálise são por conta de pressão mal controlada, além de insuficiência cardíaca, problema na retina, né, retinopatia hipertensiva que pode levar à cegueira. Então a gente está falando de uma doença que é causa de muitas outras doenças gravíssimas. Tá? Só que hoje em dia, felizmente, a gente tem excelentes remédios, a gente sabe como controlar, a gente precisa, justamente isso que a gente está fazendo, passar informação para as pessoas para que elas possam se cuidar, né? Elas saibam o que elas devem fazer para evitar que isso traga essas repercussões negativas. Perfeito. E o último mito ou verdade, hipertensão é hereditária? Isso é verdade também. Quando a gente fala dos fatores de risco para a hipertensão, tem aqueles modificáveis, né? Então que daí é o sedentarismo, a obesidade, a alimentação, o estresse, a bebida alcoólica, e tem os não modificáveis, que é o seu sexo, a sua idade e a carga genética. Esses não tem o que a gente fazer, mas a gente tem sim bastante coisa para fazer para melhorar a pressão. Então a gente não deve simplesmente depositar todas as nossas expectativas no tratamento medicamentoso. Você deve procurar ter uma vida saudável, não fume, consuma com moderação bebida alcoólica, faça atividade física regular, mantenha o seu peso ideal e tenha uma alimentação saudável. Se a gente conseguir esses 5 itens, diminui muito o risco de você ter um problema do coração, de uma doença cardiovascular. E a doença cardiovascular é a doença que mais mata no mundo. 30% dos óbitos mundiais são decorrentes de doença cardiovascular. Caramba, muita coisa, né? Muita coisa. Doutor, quem é hipertenso, fica sendo hipertenso para sempre? Tem que tomar o remédio para sempre? Ou fazendo um controle eu posso, fazendo esses 5 fatores estarem legais dentro da minha vida, eu posso diminuir a pressão e deixar de tomar remédio? Pode, com certeza, Mira, isso é muito legal. A hipertensão arterial é uma doença crônica, não há dúvida. Na maioria das vezes, o paciente vai realmente tomar para o resto da vida. Mas se você realmente mudar o seu estilo de vida, nossa, comecei a tratar a hipertensão lá, um paciente de 40 anos, que é obeso, que é tabagista, que é sedentário, que se alimenta mal. E de repente esse paciente muda os hábitos. Nossa, ele começa a fazer atividade física regular, ele perde peso, melhora a alimentação, vai acompanhar a sua alimentação com uma nutricionista, diminui drasticamente a bebida alcoólica. Então, mudou muito o estilo de vida do paciente. E esse paciente, ele corre risco de não precisar mais tomar o remédio, porque ele, por meio dessa mudança do estilo de vida, ele deixou de ser hipertenso. Isso pode acontecer, sim. Olha aí que beleza, não é? Muito bem. E vamos colocar no ar aí, dá tempo ainda, produção, de pôr umas perguntinhas no ar? Então vamos colocar, que é sempre bom a gente passar mais informação possível, né? Agora é a vez da Cássia, de Presidente Epitácio. Cássia, obrigada pela pergunta. Boa tarde, doutor. Pessoas que têm depressão e ansiedade podem ter pressão alta? A depressão e a ansiedade são geradoras aí da pressão alta, doutor? Oi, Cássia. Olha, o fato da pessoa ter depressão ou ansiedade, ela pode também ter pressão alta. Isso realmente não são doenças que uma impede a outra ou uma cause a outra, sabe? São doenças diferentes, né? Então, a pessoa que tem depressão ou ansiedade, ela pode tanto ter como não ter a hipertensão arterial. Tá. Perfeito. Elaine Sueli, semana passada eu passei mal na academia
Estava muito quente e a minha dor de cabeça foi perto da nuca. Tem a ver com a pressão? Oi, Elaine. Bom, é uma pergunta difícil porque a gente... mas assim, se você estava lá na academia fazendo uma atividade física, então quando a gente faz atividade física, naturalmente a pressão sobe. Não, então, quando você está fazendo uma atividade física, você está fazendo uma caminhada, andando de bicicleta, correndo, a sua pressão sobe, isso é esperado, é o fisiológico. E daí estava muito quente, né? De repente você sentiu mal, deu dor de cabeça. Até se você tivesse medido a sua pressão naquele momento, muito possivelmente ela estaria elevada. Mas isso não quer dizer que você seja hipertensa, né? Ela estava elevada pontualmente naquele momento. Tá? Mas, de qualquer forma, se você se sentiu mal fazendo uma atividade física, é fundamental que você consulte o seu cardiologista. É bastante importante a gente tentar, né, entender o que houve e fazer alguns exames complementares. Doutor, aquele aparelhinho que a gente pode comprar na farmácia, que geralmente se coloca aqui no punho para aferir a pressão em casa, eles são confiáveis? Nossa, excelente pergunta. Olha, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas recomendam hoje em dia que o paciente compre realmente aquele aparelhinho de pressão que tenha o manguito, né? Que tenha aquela põe no braço. Exato, aquela que põe no braço e que ele é digital, tem aquela caixinha que você aperta o botãozinho para aferir a pressão. Mas o aparelho do pulso realmente ele não é recomendado. Tá. O ideal é que você compre mesmo um aparelhinho digital, aquele que você consiga colocar no seu braço, né? Ele tem o manguito que vai no braço. Ele é excelente, ele ajuda muito o controle da pressão arterial. Tem um horário legal para a gente aferir? Olha, existem 2 métodos de avaliação da pressão arterial quando a gente tem dúvida se o paciente é ou não hipertenso. Então tem um que tem até um aplicativo no celular que chama verdade, você me passou uma vez. né? Que é a automedição da pressão arterial. Baixe grátis aí no aplicativo. AMPA, gente. A-M de Maria, P de Pato, A. É isso mesmo. E daí você vai medir a pressão arterial 7 vezes em momentos aleatórios, 7 vezes num período de 72 horas. Então, dentro dessas 7 medições que foram lá divididas aleatoriamente nessas 72 horas, o próprio aplicativo ele vai dar uma mediana, né? E daí você vai mostrar isso para o seu médico porque ele fica gravado nesse aplicativo. Então, é muito legal. Você sabe, Mira, a pressão do consultório ela é menos importante do que a pressão que você mede no seu dia a dia. Sim, verdade. Então, é por isso que é bacana a gente ter esses aparelhinhos para aferição da pressão em casa, porque você traz uma informação muito valiosa para o seu médico, para a gente saber se realmente a sua pressão está controlada ou não. Ajuda muito. Perfeito, doutor. Muito obrigada por hoje. Eu que agradeço. Por tantas informações, né? Por passar tudo isso para quem está em casa. Porque, gente, o intuito da gente estar aqui, a gente sempre traz temas, né? Relativos à saúde, porque é justamente isso. É bater na tecla de como nós temos que nos cuidar. Como o doutor falou, um risco grande, né? De muitas pessoas, 30%, né? Das mortes são relativas doença cardiovascular. A essas doenças. Então, vamos nos cuidar aí, os 5 fatores. Aí, vamos relembrar os 5? Vamos lá. Não fumar, beber bebida alcoólica com moderação, atividade física regular, uma alimentação saudável e um peso ideal. Né? A gente tendo esses 5, nossa, diminui muito o risco cardiovascular, bastante mesmo. Perfeito, doutor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, foi um prazer. Mais uma vez. E, gente, amanhã estou aqui com certeza esperando por você ao vivaço. Meio da semana ainda tem muita coisa boa pela frente. Você continua na programação do SBT. Continuamos ao vivo, agora tem SBT Esporte. Um beijão, fica com Deus e tchau, tchau.